Em 20 de junho de 1910, Luiz Franciscon regressou para São Paulo, onde deu continuidade a essa obra, evangelizando pelas ruas da cidade. Essa é a Ponte Grande do Rio Tietê. Nesse local, foram realizados os primeiros batismos em São Paulo, na década de 1910, e a obra, assim, crescia maravilhosamente. Esta é a Praça Antônio Prado. Neste local, foi instalada a primeira sala de oração em São Paulo. E assim crescia em números de membros a congregação cristã no Brasil. Veio então a necessidade de obreiros para atender a obra, e assim foram ungidos os primeiros anciães, além de Luiz Franciscon, Felipe Pavan, José Francisco da Silva, Cândido Rinco, Luiz Pedroso, Francisco Romano, João Finotti, Ricieli Lavander, Miguel Espina, Vitório Angre, Luiz Sanches, Antônio Valério, João Vieira Marçal, Natal Mendes Moraes e muitos outros. Dia 29 de novembro de 1931, acontecia a abertura da primeira casa de oração em São Paulo, no Brás, a Rua Uruguaiana, número 163. Todos os cultos lotados. Os anos foram passando e a necessidade de músicos já era grande. Em 1937, formava-se a primeira orquestra, fazendo com que a Irmandade tivesse um acompanhamento e cantasse com mais fervor, mais alegria e com mais perfeição os cânticos e louvores a Deus. E assim progredia a congregação cristã no Brasil. Em 4 de abril de 1954, fechava-se a casa de oração na Rua Uruguaiana, para a abertura da nova Igreja do Brás, construída à Rua Visconde de Parnaíba, 1616, agora muito maior, se tornando um cartão postal da época da cidade de São Paulo, sendo notícia em jornal, com fotógrafos e jornalistas noticiando a presença de 7.000 fiéis para assistirem ao batismo de 100 irmãs e 101 irmãos, totalizando 201 almas. Foi uma festa maravilhosa. E a obra assim ia crescendo, progredindo e sempre muito bem organizada. Vale a pena ressaltar que o irmão Luiz Franciscon esteve no Brasil 10 vezes entre 1910 e 1948, permanecendo aqui no Brasil uma média de 12 anos no total. E apesar de toda a insistência do ministério da época para que viesse dos Estados Unidos para a abertura da nova Casa de Oração do Brás em abril de 1954, Franciscon não aceitou o convite, com o cuidado de que toda a honra e toda a glória fossem dadas somente a Deus por magnífica obra. Na nova Casa de Oração no Brás em 1954, os cultos sempre lotados de irmãos, irmãs, testemunhados, ouvintes, visitantes, curiosos, especuladores. O número de irmandade já era grande. As notícias se espalhavam, até os jornais anunciavam, através de alguns admiradores na imprensa. Deus fala com os homens na congregação cristã no Brasil. Lembrando que a congregação cristã não faz e nunca fez nenhuma propaganda, publicidade ou divulgação de suas atividades e nem usou de qualquer sistema de comunicação, da imprensa falada, escrita ou televisada, e nem folhetos para promover ou atrair para si membros, notoriedade ou alguma glória. Em tudo, a congregação cristã procura ser guiada pelo Espírito Santo de Deus e ele faz a obra que achar necessário.
O irmão Luiz Franciscon veio a falecer aos 98 anos de idade em 7 de setembro de 1964, em Illinois, Estados Unidos. E trazemos a lembrança que ele foi batizado por imersão em 7 de setembro de 1903, totalizando assim 61 anos dedicados à graça e à obra de Deus. E se somarmos desde 1891, que foi quando ele teve do Senhor a experiência do novo nascimento pela conversão, aí então totalizaremos 73 anos de sua vida dedicados à graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus! Hoje, em março de 2010, a principal casa de oração e sede doutrinária da congregação cristã no Brasil e no mundo continua linda, imponente a Rua Visconde de Parnaíba, número 1616, Brás, São Paulo, que todos os anos, no mês de abril, recebe o seu ministério do mundo inteiro para a Assembleia Anual dos Ensinamentos recebidos pelo Espírito Santo, para que toda a Irmandade tenha uma só ordem, uma só fé, uma só comunhão, um só amor, uma só doutrina, um só caminho, e que o povo seja fiel a uma só palavra, a de Deus, inspirada pelo Espírito Santo nas igrejas por Cristo Jesus, nosso Salvador. Atualmente, com uma média de 19 mil templos espalhados pelo mundo todo e com uma só administração espiritual no Brás, em São Paulo, a congregação cristã no Brasil, pelas estatísticas, é a segunda maior instituição evangélica no país. (1910) 2010. Pela graça e misericórdia de Deus, a congregação cristã no Brasil completa um século de história e progresso espiritual. E que toda a honra e toda a glória sejam dadas somente a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, por essa obra maravilhosa. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. Deus seja louvado. Texto baseado no testemunho deixado escrito por Luiz Franciscon, e também as fotos e os fatos sobre a época aqui mostradas foram adquiridas através de várias pesquisas e informações de alguns de nossos irmãos que viveram grande parte dessa época.